Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar hoje na história de uma marca que, olha, praticamente definiu uma era, né? A Kodak. Verdade. Quem não lembra, ou pelo menos ouviu falar, chegou a ser sinônimo de fotografia. Totalmente. E aquele slogan, você aperta o botão, nós fazemos o resto. Isso é, assim, genial em termos de marketing e de proposta de valor, né? Com certeza. Simplificou algo que era super complexo. Mas, bom, para entender a Kodak, a gente tem que voltar lá para o começo. Ela surgiu quando mesmo? Então, a fundação oficial foi em 1888. Foi lá em Rochester, no estado de Nova York. Exato. E os fundadores foram duas figuras-chave, George Eastman, que era o cérebro inovador, e o Henry A. Strong, que entrou mais com o capital e a gestão inicial. E como era fotografar nessa época, antes da Kodak chegar chutando a porta? Era complicada, né? Nossa, era um bicho de 7 cabeças. Pensa assim, equipamento pesado, placa de vidro, química para todo lado, processos demorados, caros. Era coisa para profissional ou para amador muito, mas muito dedicado e com grana. Nada acessível para o povão, digamos assim. De jeito nenhum. E essa foi a grande sacada do Eastman. A missão dele era essa: tornar a fotografia acessível a todos, democratizar a imagem. E ele conseguiu rápido, né? Com a primeira câmera já deu para ver isso. Sim, a Kodak No.1, lançada ali em 1888 mesmo, foi revolucionária. Primeiro, era leve, portátil, bem diferente dos trambolhos da época. E vinha pronta para usar, né? Isso que era o mais incrível. Exatamente. Pré-carregada com um rolo de filme flexível, outra inovação deles, para 100 fotos. Custava $25 na época, o que não era baratíssimo, mas era muito mais acessível que as alternativas. E o processo? Era a simplicidade em pessoa. Total. Você comprava a câmera, usava o filme todo, tirava suas 100 fotos, aí você não precisava se preocupar com revelação, nada disso. Mandava a câmera inteira de volta para a fábrica, né? E isso, enviava para Rochester, pagava mais $10 e a Kodak fazia o resto. Revelava o filme, fazia as cópias impressas e, o mais importante, recarregava a câmera com o filme novo e te mandava tudo de volta. Nós fazemos o resto, na prática. Genial. E o nome, Kodak? De onde veio isso? Ah, essa é uma história curiosa. Foi totalmente inventado pelo Eastman. Ele queria um nome curto, forte, fácil de pronunciar em qualquer língua e que não significasse nada, tipo para não ter nenhuma associação prévia. Exato. Ele gostava da letra K, achava forte. Aí ficou brincando com combinações até chegar em Kodak. E olha, pegou na hora, né? Virou uma marca icônica. Pegou demais. E você mencionou o Harry Strong. Qual foi exatamente o papel dele no começo? Foi só dinheiro? Não só. Ele foi fundamental. Strong era um empresário já estabelecido, fabricante de chicotes, veja só. Ele foi o primeiro grande investidor, acreditou na visão do Eastman quando ainda era um projeto. Entendi. Deu aquele empurrão inicial à segurança financeira. Isso. E mais do que isso, ele foi o primeiro presidente da Eastman Kodak Company. Enquanto o Eastman, que era mais técnico, inventor, focava na pesquisa, no desenvolvimento, no marketing visionário, o Strong cuidava mais da parte administrativa, financeira, da gestão do dia a dia. Uma dupla que se completava bem. Faz sentido. E depois da Kodak No.1, eles não pararam, né? De jeito nenhum. A inovação era constante. Logo veio a Kodak No.2, um pouco menor. E aí, em 1900, veio o grande estouro popular, a câmera Brownie. Ah, Brownie. Essa é famosa. Famosíssima. Custava só $1. E o filme era baratinho também, 15 centavos o rolo. Aí sim a fotografia se massificou de verdade. Crianças, adultos, todo mundo podia ter uma Brownie e registrar seus momentos. Foi um fenômeno cultural. $1. Nossa, realmente acessível para a época. E eles não ficaram só nas câmeras, né? O negócio de filme era crucial. Crucial é pouco, era a alma do negócio. Eles continuaram inovando muito em filmes. Lançaram formatos que viraram padrão, como o filme de 16mm em 1923, para cinema amador,
e o 8mm em 1932, ainda mais popular. E no cinema profissional também, né? Tiveram um papel importante. Gigantesco. A Kodak foi fornecedora de película cinematográfica por décadas. A qualidade era tão reconhecida que eles ganharam vários Oscars técnicos pelas suas contribuições para a indústria do cinema, tanto em filme preto e branco quanto em cores, como o Kodachrome e outros. Falando em Kodachrome, esse filme virou quase uma lenda, né? As cores, a durabilidade. Sim, o Kodachrome, lançado em 1935, era famoso pela saturação das cores, pela nitidez. Tinha um processo de revelação complexo que só a Kodak fazia, o que garantia mais controle e receita. Durou até 2009, acredita? Mesmo com o digital já bombando. Nossa, e esse domínio todo se refletiu nos números, claro. Qual foi o auge da Kodak em termos de mercado? Olha, o século XX foi praticamente deles. O pico de domínio talvez tenha sido ali em meados dos anos 70. Em 1976, por exemplo, estima-se que a Kodak controlava algo como 95% do mercado de filmes fotográficos nos Estados Unidos. 95%. É quase um monopólio, praticamente. E no mercado de câmeras, não ficava muito atrás, uns 85%. Era onipresente, tanto que a expressão momento Kodak entrou para o vocabulário popular, né? Aquele instante especial que você tinha que registrar com uma Kodak. É impressionante pensar nesse nível de domínio, mas aí veio a virada, né? A parte irônica da história. Aqui a história dá uma guinada dramática. A ironia trágica é que a Kodak, pasme, inventou a primeira câmera digital funcional. Sério? Eles mesmos? Quando foi isso? Ainda nos anos 70. Em 1975, um engenheiro da Kodak chamado Steve Sasson montou um protótipo. Era um trambolho. Levava 23 segundos para gravar uma imagem em preto e branco numa fita cassete. Mas era uma câmera digital, autônoma. Caramba! Então eles tinham a tecnologia na mão décadas antes de virar popular. O que aconteceu? Aconteceu medo. A diretoria viu aquilo e, bom, a reação foi tipo, legal, bonitinho, mas não conta pra ninguém. A preocupação era óbvia. Como lançar um produto que não usa filme se o nosso negócio principal, que dá rios de dinheiro, é vender filme? O dilema do inovador. Canibalizar o próprio negócio. Exatamente. Eles ficaram reféns do sucesso estrondoso do filme. Hesitaram, debateram internamente por anos, talvez décadas. Lançaram alguns produtos digitais depois, mas sem convicção, sem abraçar a tecnologia de verdade no começo. E enquanto isso, a concorrência não dormiu no ponto, imagino. Quem eram os principais competidores nessa época e depois? No auge do filme, a principal rival global era a Fujifilm, do Japão. Eles brigavam bastante em preço e qualidade, mas a Kodak sempre teve a dianteira, especialmente nos Estados Unidos. A Fuji também entrou forte no digital depois, né? Entrou e se adaptou melhor, diversificando seus negócios, usando a expertise química para outras áreas, como cosméticos e produtos farmacêuticos, além da imagem digital. Mas na revolução digital mesmo, quem veio forte foram as gigantes japonesas de eletrônicos, Iótica, Sony, Canon, Nikon. Elas não tinham o legado do filme para proteger e investiram pesado, e a Kodak ficou para trás. Ficou. O declínio começou a ficar bem visível no final dos anos 90 e se acentuou muito nos anos 2000. As vendas de filme, a vaca leiteira deles, começaram a despencar com a popularização das câmeras digitais e depois dos smartphones com câmera. Eles tentaram reagir, né? Não ficaram parados vendo o navio afundar. Tentaram. Entraram mais forte no mercado de impressão digital, impressoras domésticas, quiosques de revelação digital. Chegaram a ser líderes em câmeras digitais por um breve período nos Estados Unidos, mas com margens de lucro muito baixas. Não era a mesma coisa que vender filme, né? Nem de longe. O modelo de negócio do filme era fantástico para eles. Vendia a câmera barata e ganhava dinheiro recorrentemente com os filmes e a revelação. O digital era vender hardware, com concorrência brutal e margens apertadas. A cultura da empresa, muito focada em química e manufatura de precisão de filme, teve dificuldade em se adaptar ao mundo rápido do software e da eletrônica de consumo. E aí o inevitável aconteceu: a falência. Sim,
Em janeiro de 2012, a Eastman Kodak Company pediu recuperação judicial nos Estados Unidos, o famoso Chapter 11. Foi um choque para o mercado, para a cultura americana, aquele ícone. Quebrado. Foi um dos piores momentos da empresa, sem dúvida. Um momento bem difícil. E como foi a saída dessa situação? A empresa acabou ou se reergueu? Ela se reergueu, mas muito diferente. Passou por uma reestruturação pesada durante a recuperação judicial. Vendeu muitas patentes, especialmente as relacionadas à imagem digital e, ironicamente, a tecnologia que eles hesitaram em abraçar rendeu bilhões na venda de patentes para outras empresas como Apple, Google, Microsoft. Nossa, que volta que o mundo dá. Pois é, eles saíram oficialmente da falência em setembro de 2013, mas a nova Kodak era outra empresa. O que mudou? Qual o foco agora? Mudou tudo. Abandonaram completamente o mercado de consumo de câmeras, filmes, papel fotográfico. O foco virou 100% B2B, mercados comerciais e industriais. Então, hoje, em junho de 2025, o que a Kodak faz exatamente? Quais são os principais produtos e segmentos? Basicamente, ela atua em duas grandes divisões. Uma é focada em impressão, que eles chamam de GSF, Global Enterprise and Commercial Film, e DP&E, Digital Print and Enterprise. Isso inclui chapas de impressão offset para gráficas, sistemas de impressão digital de alta velocidade para embalagens e publicações, software de fluxo de trabalho para impressão. Impressão comercial, então. Nada de foto caseira. Nada. A outra divisão é focada em materiais avançados e químicos, Advanced Materials and Chemicals, AMC. Aí eles usam a expertise histórica em química fina para produzir componentes para telas sensíveis ao toque, filmes especiais para baterias, produtos químicos para a indústria farmacêutica e outras aplicações industriais. Quer dizer, voltaram às raízes químicas, mas aplicadas a novos mercados. Exatamente. Alavancando o conhecimento acumulado por mais de um século. Eles ainda têm um portfólio de patentes valioso nessas áreas. E financeiramente, como está a empresa hoje? Quanto vende? Qual o faturamento, o lucro? Olha, é uma empresa bem menor do que já foi, claro. A receita trimestral tem ficado relativamente estável, ali na casa dos 250 a 300 milhões de dólares. O faturamento anual fica em torno de 1,2 bilhão de dólares. E o lucro? A lucratividade tem sido um desafio. Eles têm tido trimestres com pequeno lucro, outros com prejuízo. É uma batalha constante para manter as margens e mercados competitivos. Não é mais aquela máquina de dinheiro da época do filme. E o valor de mercado? Quanto vale a Kodak hoje? Atualmente, em junho de 2025, a capitalização de mercado está girando em torno de 450 milhões de dólares. O preço da ação está por volta de 5,50, 5,60. E qual foi o pico histórico de valor da empresa? E o pior momento, tirando a falência em si? O pico histórico foi lá nos anos 90, antes do declínio digital se acentuar. O valor de mercado chegou a ser de dezenas de bilhões de dólares. Em termos de preço da ação pós-falência, o pico foi logo depois da saída em 2014, quando chegou a bater mais de 37 dólares. Nossa, de 37 para 5 e pouco. Uma queda grande. Sim, mostra a dificuldade de reconquistar a confiança do mercado e gerar crescimento robusto. O pior momento em termos de valor de ação antes da falência foi justamente nos meses que antecederam o pedido de Chapter 11, quando a ação valia centavos. E agora, bom, está nesse patamar de 5, 6 dólares há algum tempo. E a participação de mercado nesses novos segmentos? Eles são líderes? É difícil falar em percentual de mercado global como antes. Eles atuam em nichos. Em chapas de impressão offset, sonora, eles têm uma posição relevante, mas competem com gigantes como Agfa e Fujifilm. Em impressão digital industrial, também enfrentam concorrentes fortes como HP, Canon. Nos materiais avançados, são fornecedores de componentes, então a dinâmica é diferente. Não dá para falar em domínio como antigamente. Eles ainda atuam internacionalmente? Tem presença no Brasil, por exemplo. Sim, a presença internacional existe, mas é focada nesses mercados comerciais. Eles têm operações de venda e suporte técnico em vários países, incluindo o Brasil, atendendo gráficas e indústrias. Mas não é mais aquela presença de varejo com lojinhas de revelação ou venda de câmeras em todo lugar como era antigamente. As marcas que usam são a própria Kodak,
Kodak Sonora para chapas, Kodak Prosper para impressão digital, por exemplo. Entendi. E olhando para a Kodak de hoje, quais seriam os pontos fortes e fracos? Bom, pontos fortes. Ainda tem um portfólio de patentes considerável, especialmente em química, materiais e ótica. A marca Kodak, mesmo não sendo mais de consumo, ainda carrega um certo reconhecimento de qualidade técnica em ambientes B2B. E a expertise acumulada em processos químicos complexos é um ativo. E os pontos fracos? A escala é muito menor, o que dificulta competir em preço com os gigantes. A dependência de alguns nichos de mercado pode ser arriscada. E ainda carregam custos legados, como obrigações com planos de pensão antigos, que pesam no balanço. A imagem de empresa que perdeu o bonde também pode afetar a percepção em alguns mercados. Quais os principais desafios para o futuro? O principal desafio é a inovação constante. Eles precisam continuar desenvolvendo novos produtos e aplicações nesses mercados de alta tecnologia, mas com recursos financeiros e de P&D mais limitados que os grandes concorrentes. Manter a relevância e encontrar novos motores de crescimento é crucial. A competição é acirrada em todos os segmentos que atuam. E oportunidades? Onde eles podem crescer? A impressão de embalagens é vista como uma área com potencial, com a demanda por embalagens personalizadas e inteligentes. Materiais avançados para eletrônicos, baterias, saúde também são áreas promissoras. E talvez explorar mais a expertise química em soluções ligadas à sustentabilidade, que é uma demanda crescente. O que os analistas de mercado dizem sobre a Kodak hoje? Há otimismo? A visão é mista, para ser sincero. Alguns veem valor nas patentes e na tecnologia de nicho, acreditando que a empresa pode encontrar seu caminho como fornecedora especializada. Outros são mais céticos quanto à capacidade de crescimento sustentado e lucratividade consistente, apontando a concorrência e a escala reduzida. Não é uma ação que costuma estar entre as queridinhas de Wall Street, digamos. Teve alguma história mais curiosa ou engraçada nesses últimos anos, depois da reestruturação, ou algum momento de maior dificuldade recente? Olha, engraçada talvez não seja a palavra, mas teve aquele episódio em 2020, né? Durante a pandemia, o governo Trump anunciou um empréstimo de 765 milhões de dólares para a Kodak começar a produzir ingredientes farmacêuticos genéricos nos Estados Unidos, como parte de um esforço para reduzir a dependência da China. Eu lembro disso. A ação disparou absurdamente, né? Disparou. Chegou a subir mais de 1000% em poucos dias. Uma loucura especulativa. Só que o anúncio foi cercado de polêmicas sobre timing, informações privilegiadas, a ação despencou de novo logo depois e o empréstimo ficou suspenso por investigações. Foi um momento bem turbulento e, para muitos, mostrou uma certa falta de foco ou uma tentativa talvez desesperada de achar um novo rumo. Não foi um episódio que ajudou muito a imagem de estabilidade, imagino. Definitivamente não. Mostrou a volatilidade e a incerteza que ainda cercam a empresa. Um momento de dificuldade recente, além desse, foi lidar com as interrupções na cadeia de suprimentos global nos últimos anos, que afetou a produção e os custos, como muitas outras empresas. Olhando para trás, para toda essa saga, quais foram os principais acertos da Kodak? Os acertos foram monumentais do começo e por boa parte do século XX. A visão de democratizar a fotografia, a criação de um modelo de negócios brilhante baseado em consumíveis, filme e revelação, a inovação constante em câmeras e filmes que se tornaram padrões da indústria, a construção de uma marca globalmente reconhecida e associada à memória afetiva. Isso tudo foi genial. Realmente, eles moldaram a forma como a gente via e registrava o mundo. Sem dúvida. E o marketing deles, o slogan, a ideia do Momento Kodak, foi um acerto estrondoso em criar uma conexão emocional com o consumidor. E os erros? O principal parece óbvio, mas talvez tenha outros. O erro principal, claro, foi a incapacidade de abraçar a revolução digital que eles mesmos ajudaram a iniciar. A hesitação em canibalizar o negócio de filmes foi fatal. Mas não foi só isso. Alguns analistas apontam também uma certa arrogância corporativa nascida do longo período de domínio, uma lentidão na tomada de decisões e uma cultura que ficou muito rígida e resistente a mudanças. Tipo, em time que tá ganhando não se mexe, só que o jogo mudou completamente. Exato.
e talvez uma dificuldade em diversificar de forma eficaz para negócios que realmente compensassem a perda do filme. As tentativas de entrar em eletrônicos, impressoras, até farmacêuticos mais recentemente, parecem ter sido reativas ou não totalmente integradas à estratégia principal. É um estudo de caso clássico em escolas de negócios, né? A lição mais óbvia é: abrace a disrupção, mesmo que ela ameace seu negócio atual. É melhor canibalizar a si mesmo do que ser canibalizado por um concorrente. Não ter medo de inovar, mesmo que doa no curto prazo. Isso. Outra lição importante é a necessidade de agilidade cultural. Uma empresa precisa ter uma cultura que não apenas aceite, mas busque a mudança, que esteja atenta às tendências tecnológicas e de mercado, que não se acomode no sucesso passado. E a importância de ouvir o que vem de dentro, né? Como a invenção da câmera digital pelo engenheiro deles. Fundamental. Incentivar a inovação interna e, mais importante, ter mecanismos para avaliar e agir sobre essas inovações, mesmo que pareçam ameaçadoras a princípio. E, claro, a diversificação estratégica, pensar além do core business atual. É uma história fascinante, com altos e baixos incríveis. Uma gigante que moldou o século XX e que hoje luta para se reinventar num mundo completamente diferente. Exatamente, o legado é complexo. Por um lado, a empresa que nos deu o acesso fácil à memória visual, que coloriu nossas lembranças com a Kodachrome. Por outro, um alerta sobre os perigos da complacência, do medo da mudança. E vale lembrar a figura do George Eastman por trás disso tudo. Um gênio inovador, um grande filantrópico que doou muito para a educação e saúde, mas que teve um fim trágico, escolhendo o suicídio ao enfrentar uma doença degenerativa. Ele deixou uma nota simples: aos meus amigos, meu trabalho está feito, por que esperar? É um toque humano muito forte nessa saga corporativa.